Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, se você tem parente, familiar, amigos que tiveram experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer chamar essa pessoa para gravar com a gente. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho da notificação e se inscrever no canal para seguir a gente, tá bom? Vamos pro que interessa agora? Bora lá! Hoje nós vamos para a Noruega. Vamos conhecer quem está lá? Vamos lá agora. E aí, Rodrigo? E aí, beleza? Bom dia para você, para o pessoal do canal aí. Obrigado, um prazer, o prazer é estar falando com você. Muito obrigado por disponibilizar aí seu tempo para gravar com a gente. Isso é mais que um prazer para mim. Oh. Então, vamos lá. O meu nome é Rodrigo, tenho 47 anos, sou natural de Contagem, em Minas Gerais, e já tem 19 anos que eu saí do Brasil, né? Fiz um estágio de 9 anos lá em Portugal e há um mês atrás eu fiz 10 anos que eu já estou aqui na Noruega. Então, Rodrigo, você é de Contagem? Sou de Contagem, Minas Gerais. Contagem, Minas Gerais. Então, você não é a primeira vez que você sai do Brasil. Na verdade, você já tinha ido para Portugal, é isso? Eu fui para Portugal em 2005. Depois eu fui de Portugal, vim para cá. Tá. Então vamos lá. Agora vamos para as coisas porque interessa. Muito interessante essa informação aí. Que agora nós temos o Rodrigo em 2 países. Então nós vamos para Portugal e depois nós vamos para Noruega. Rodrigo, e o que você fazia no Brasil antes, aí em Minas Gerais, antes de você sair? Eu era auxiliar financeiro numa indústria de transformadores que ficava lá perto de casa, né? Aí, entretanto, eu conheci a Ana, que era filha de portugueses, e a gente começou a namorar e tal. E, entretanto, a gente decidiu que ia para Portugal, né? Só que nesse período, quando a Ana foi para lá, minha mãe ela adoeceu, né? Ela teve um câncer. E a Ana estava lá em Portugal, ela tinha a família toda lá, então pelo menos ela estava com suporte, né? E infelizmente um ano depois minha mãe faleceu. Aí larguei tudo que tinha no Brasil, fui para lá, né? Ficou meu pai, meus irmãos para lá, ficaram no Brasil. E eu fui para lá tentar a sorte, né? Só que é aquela coisa, né? Não tinha estudo, não tinha conhecimento de nada, só tinha o segundo grau completo, né? Mas, felizmente, em Portugal a gente consegue achar muitas pessoas boas e o pessoal da família dela foi muito receptivo comigo, me ajudou bastante. Eu tive uma ajuda de um dos tios dela para poder ingressar no ensino superior lá. Ele sempre me incentivava. E hoje em dia eu sou cozinheiro, sou formado pela Escola Superior de Hotelaria do Estoril, lá em Portugal. E já exerço minha profissão já tem 15 anos já. Adoro isso. É uma coisa que é estressante, você às vezes perde muito final de semana, você perde muito do seu grupo social, que você não consegue juntar com o pessoal, o cozinheiro, o pessoal que trabalha com lazer, ele está trabalhando quando as outras pessoas estão tendo sossego. Então é uma coisa que você acaba por desenvolver outro tipo de amizade, você acaba se convivendo mais com o pessoal que trabalha dentro da área e tal. Mas é muito bom, eu estou satisfeitíssimo. Interessante. Então não teve dificuldade nenhuma para você Ir para ver a Portugal? documentação para você ir para Portugal. Não é muito bem assim também, não. Porque o negócio funciona da seguinte maneira. Eu tive. A única diferença. Hoje em dia, lógico que as leis estão muito mudadas, né? Mas a única diferença que tinha quando eu fui para lá, para Portugal, é que eu podia pegar a minha residência, que tinha 5 anos de validade, em vez de pegar uma de 3 anos. Mas mesmo assim eu tive que juntar uma série de documentos, tive que averbar meu casamento em Portugal, tive que demonstrar que eu estava contribuindo com a comunidade portuguesa, tipo, fazendo cursos ou pagando meus impostos direitinho, pagando aluguel, tendo um trabalho, essas coisas, né?
Mas depois disso, eu peguei minha residência. Quando a residência venceu, eu já pude dar entrada na minha documentação, que é o que me facilitou muito vir para cá, para a Noruega, né? Porque a Noruega não faz parte da comunidade europeia, mas ela faz parte de um outro grupo que chama Espaço Schengen, que é como se fosse o Mercosul. Eles desbloquearam as fronteiras para o pessoal que está dentro desse espaço. Então, eu que tenho a nacionalidade portuguesa, eu posso vir para cá para trabalhar. E desde que eu tenho o contrato de trabalho, eu posso permanecer na Noruega minha vida inteira. Aham, entendi. E pronto, pelo menos facilita bastante, né? E agora me fala que, desculpa te cortar. Não, não, sem problema. Agora me fala como você, mineiro, nunca tinha saído do Brasil, chegar em Portugal. Você chegou em qual aeroporto? Foi no aeroporto acho que era Portela o nome do aeroporto. Aeroporto da Portela, que fica lá no centro de Lisboa, né? É uma confusão, eu já não... primeiro... Você foi morar em Lisboa, é isso? Fui morar em Lisboa. Ok. Eu fui morar na casa dos avós da minha ex-esposa, né? Que eles me acolheram lá, porque até eu consegui arrumar minha vida, né? Consegui arrumar um trabalho, essas coisas, né? Porque eu não cheguei sem documento e a princípio é difícil de arrumar serviço. Então eu cheguei lá no aeroporto da Portela. Português de Portugal e português do Brasil são duas coisas assim que, se você põe duas pessoas para falar, é um bocado complicado para entender logo de primeira vez. Uhum. Se você pega um livro e vai ler, não tem problema nenhum. Mas duas pessoas para conversar, ainda mais se pessoas tiverem um sotaque mais carregado, principalmente o pessoal do norte de Portugal, eles carregam muito no sotaque e falam muito palavrão, né? Então é complicado. Só uma curiosidade, é uma coisa engraçada, porque o pessoal que nasce nas Ilhas dos Açores e tem o sotaque dos Açores, eles falam tão embolado, mas tão embolado, que um dia um repórter foi fazer uma entrevista lá nos Açores e eles tiveram que colocar legenda no cara que eles estavam entrevistando. Jura? E ele fala português, né? Mas pronto, agora voltando para lá, então aí eu fui morar em Lisboa, né? A princípio, e depois eu fui para casa de uma tia da minha ex-esposa, que era numa região que chama Torres Vedras, que era mais interior, que eu imaginei que, como é uma cidade mais pequena e coisa desse tipo, né, eu acho que fica mais fácil de arrumar coisas assim informais sem documento, mas depois eu vi que todo mundo contrata gente sem documento e depois arruma isso. Mas, a princípio, foi a minha melhor opção. E eu morei lá com ela durante um tempo, arrumei um serviço num café lá, e foi aí que começou a nascer o gosto pela comida portuguesa, que depois da comida brasileira, a comida portuguesa é maravilhosa. É uma coisa muito simples, lembra muito comida de avó. Aquelas coisas assim que são meio feitas muito simples, mas muito bem feitas, né? E começou a nascer minha paixão pela cozinha e fazer aprender a fazer coisas diferentes. Eu fui com o pessoal para caça, então aprendi a comer fazões, perdizes, coelhos de caça, javali, essas coisas, né? Então, e eu, como era o único brasileiro lá naquela aldeia, eles me pegaram como se fosse um animalzinho de estimação. Todo mundo queria me levar para tudo, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que nunca desfiz de ninguém. Eu sou agradável tento ser agradável com todo mundo, né? Não sou cerveja, mas tento deixar todo mundo feliz, né? E o pessoal acabou gostando de mim e me ensinava a fazer coisas, e sempre que eles iam fazer coisas diferentes, frutos do mar e coisas assim, eles me chamavam para ir ver como é que era. É lógico que depois, quando eu apanhava o jeito, eles chegavam e falavam: Rodrigo, você não quer ir lá fazer com a gente, não? E não sei o quê. E foi que eu vi uma oportunidade, que eu sempre gostei muito de fazer churrasco. E eu comprava livros, estudava e coisa parecida. E de repente eu comecei a ganhar dinheiro fazendo churrasco lá. O pessoal me contratava, eu ia fazer um churrasco assim muito melhorado, né, com temperos diversos. E o meu ex-patrão, ele tinha uma distribuidora de carne, então eu falava com ele: olha, arruma picanha para mim, arruma cupim, arruma isso, arruma aquilo. Ele arrumava do jeito que eu queria e eu conseguia fazer as coisas. E foi começando a desenvolver isso, e
E como eu te disse, o tio da minha ex-esposa, ele viu esse gosto que eu tinha e falava assim, mas você está desperdiçado de estar aqui, por que você não vai estudar? Eu tenho aqui uma escola de hotelaria que é ao pé da minha casa, você vem para cá, mora aqui com a gente, sendo que a minha filha mudou para o norte para poder estudar, né? Então você pode ficar no quarto dela, você fica aqui com a gente até você arrumar sua vida e pronto. E ele ficou martelando isso na minha cabeça, até que um dia eu falei, olha, então eu vou para lá e vou tentar a sorte. Eu, já com 27 anos de idade, voltei para a escola de novo depois de 10 anos de já ter formado, não sei o quê. É um bocado difícil, mas foi compensador. Que bacana, que interessante. E aí você ficou quanto tempo em Portugal? Eu fiquei 9 anos em Portugal. 9 anos. 9 E aí anos. deu para você se acostumar da cultura portuguesa. O que você mais estranhou da cultura dos portugueses? Não, até que da portuguesa eu não estranhei muita coisa, não. Eu estranhei muito que o português, eles banjam demais. Pelo menos na época que eu estava lá, a vida deles estava muito boa, né? Eles esbanjavam muito dinheiro. Mas, de resto, assim, eu não achei muito diferença, não, porque eles gostam muito de comer. O português, ele senta na mesa para comer e aquilo é para comer até eles começarem a rebolar para poder sair da mesa, né? E isso em Minas Gerais também, eu não sei se você já... Você é de onde mesmo, Ailton? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Você já visitou Mineiro? Mas eu conheço mineiros, conheço. Você já viu que se você for na casa do mineiro e sair de lá sem comer é uma desfeita, né? E o português é a mesma coisa. Então, eles... eu acho que não teve muita coisa assim muito estranho do que eu fui criado, não. É lógico que existe aquela coisa de todo lugar que você vai, independente se são boas pessoas, inclusive aqui, a gente ainda encontra gente estúpida que faz menções a racismo e coisas desse tipo, por que você não volta para sua terra e coisas assim. É coisas que doem. Por mais que você esteja aqui, tentando fazer o bem para a sociedade, tentando viver sua vida sossegado, e tem sempre uma pessoa que quer te pôr para baixo, mas é com essas pessoas que a gente acaba se torna mais forte ainda. Porque, né, com essas pessoas que você fala, não, agora então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que aprender o idioma daqui, eu tenho que aprender como é que eles vivem e essas coisas, porque quanto mais inserido na sociedade você tiver, tanto em Portugal quanto aqui, você começa a ser mais bem visto, a ser uma pessoa mais respeitada. E qual é a sua opinião sobre as pessoas algumas pessoas, não querendo generalizar, têm atitudes assim de não gostar de imigrante? Mas é muito complicado, igual eu sofri muito em Portugal por causa disso, porque você encontra muita gente desse tipo, mas eles não podem parar eles têm que parar para ver que o Portugal, no começo, Portugal foi um país que foi, sei lá, foi só imigrantes. Eles colonizaram o Brasil, colonizaram a África, então foi imigrante para todo lado. Na década de 70 era só o pessoal indo para a Suíça, para Luxemburgo e para não sei o quê, para melhorar a vida deles, para voltar para casa. E é o que eu falo, olha, eu estou tentando fazer o que o seu avô deve ter feito, o que seu pai deve ter feito também. Eu estou tentando melhorar a minha vida. Eu não vim aqui para prejudicar. É lógico que o que acontece muito é que você vê que muita gente sai do Brasil e vai para fora e continua fazendo as mesmas porcarias que eles faziam no Brasil. E isso aqui acaba queimando o filme do pessoal. Então, mas eu sinceramente, eu levo esses comentários negativos para me fortalecer. E outra coisa, a idade vai dando para a gente uma tolerância para certas coisas que é fundamental. Você não pode esquentar a cabeça com mais nada, não. Porque seu coração já está mais fraco, o cabelo já caiu quase todo, então você tem que aprender a abrir o canal auditivo para as coisas que prestam vir para cá e acumular aqui. E as que não prestam, entrar de um lado e sair do outro. É verdade, é muito bacana que você falou isso aí, porque tem coisa que não compensa a gente ficar remoendo, guardando, remoendo, né? Não, Deixa não. pra lá e segue a vida. Não, eu já sofri demais com isso, já tive problemas e a gente vai aprendendo. A gente aprende com esse negócio e, olha,
É desse jeito, e é aquela coisa, pessoas que são boas pra gente, a gente tem que carregar pro resto da vida. Aquelas que não interessam pra nada, Sim, conheceu, olha, tchau pra você, e pronto. É igual outra regra muito importante que eu tenho da minha vida, que quando eu isso já passando agora de Portugal para aqui para Noruega, porque quando eu vim para Noruega, eu me divorciei da minha ex-mulher, e hoje em dia eu me relaciono com a Lisa, que ela é norueguesa daqui. Então é uma coisa muito importante. E eu conheci ela lá no meu trabalho. Ela, na época, ela era garçonete lá no restaurante que eu trabalhava. E, e a gente trabalhava junto, né? Então, quando a gente ia embora para casa, ela começava a falar de problemas do trabalho, não sei o quê, e eu, na hora que chegava na porta de casa, eu falava assim: olha, o que você tiver que falar do trabalho é só daqui da porta para fora. Lá dentro a gente tem que tomar conta da nossa vida, já são os problemas pessoais que a gente tem, outras coisas. E se a gente carregar os problemas do trabalho para dentro de casa, a gente vai virar uma bola de neve tão grande que a gente não vai ter controle. Então, sim. Então, e a pergunta que eu ia fazer para você justamente é como que surgiu e qual o momento que você decidiu sair de Portugal e ir para a Noruega? Como foi essa outra imigração? a outra imigração foi. Eu em Portugal estava, na época, os últimos anos que eu tive em Portugal, estava estudando, né? Esse meu tio, hoje em dia eu considero ele como meu tio. O tio Chico, ele me ajudou a entrar no curso tecnológico primeiro, né, que eu fiz de gastronomia, e logo em seguida que ele me deu acesso direto para o curso superior. Tá. E nessa situação a gente vai conhecendo muita gente, né? Eu conheci um dos meus professores, ele começou a ser chefe num dos restaurantes, um restaurante de um catalão que abriu em Portugal lá. E o restaurante era muito nomeado, né? E era um restaurante de alta qualidade, dentro de um hotel de 5 estrelas e não sei o quê. Eu comecei a trabalhar com ele, eu falei com ele, olha, eu vou para lá trabalhar de graça para você, mas eu só quero aprender, porque eu já entrei velho aqui nesse negócio. Eu tenho 10 anos a mais do que meus amigos aqui. Então tem que correr muito mais rápido para eu poder acompanhar o ritmo do pessoal, para quando eu sair daqui, eu já estar mais ou menos apto para o mercado de trabalho. E ele falou, olha, se você está com essa disposição toda, a gente arruma um estágio lá para você vai lá, trabalha, não sei o que e tal. Fui para lá, fiz o estágio com ele, e entretanto eu ainda trabalhava num outro restaurante, ia para a faculdade, e foi essa peleja. E nisso a gente vai conhecendo outras pessoas que, quando a gente encontra no final da noite, a gente sai para tomar uma cerveja, uma coisa assim, né? E pronto, comecei a mudar de restaurantes, ir de restaurante para restaurante, e o último restaurante. Entretanto, às vezes, eu não conseguia fazer todas as disciplinas da faculdade, porque eram disciplinas que eu tinha que estar presencial lá na faculdade, mas eu estava trabalhando e eu não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu sempre estava trocando de emprego para poder adaptar os horários. E no último trabalho que eu arrumei lá em Portugal, eu fui trabalhar com um professor meu que ele abriu um restaurante asiático. Ele era um dos melhores cozinheiros asiáticos lá de Portugal. E ele, como tinha 2 restaurantes, eu virei para ele e falei assim: ô chefe, você tem um outro restaurante lá em Santos, que era lá perto, na zona central de Lisboa. Eu posso ir para lá no dia da minha folga, eu vou trabalhar para você de graça, só para mim poder aprender a fazer sushi, que eu adoro sushi, adoro comida japonesa. E comecei a fazer isso, ele começou a me dar moral nesse negócio, né? E de repente, um dos amigos meus que estudava comigo lá na faculdade, ele mudou para Noruega. Ele arrumou um emprego numa cidade pequena lá, e ele até tentou me levar para lá também, só que eu acho que não deu muito certo na entrevista que eu tive lá. Como não dominava inglês ainda, eu acho que não teve algumas controvérsias na entrevista, e o pessoal não me chamou, né? Mas e ele foi e falou para mim: Rodrigo, olha aqui para você ver, tem uma te mandar um link aqui de um pessoal que está fazendo sushi aqui na Noruega. Dá uma olhada aí para você ver, é interessante, o pessoal daí de Portugal. Na hora que eu olho o vídeo, que eu comecei a ver assim, eu vi um dos caras que eu conheci quando eu estava fazendo aquele estágio. Olha, E que maravilha! E fui. Esse cara chegou a trabalhar com esse professor meu do meu último trabalho, né? Então procurei ele no Facebook, que o Facebook é uma das melhores e uma das piores coisas do mundo. Você pode usar ele tanto para o bem quanto para o sim. mal. E nesse dia eu olhei, achei o cara lá e falei assim: olha, eu acabei de terminar agora meu curso, isso era novembro, acabei de terminar meu curso agora,
vi a entrevista de vocês aqui, vocês não tem nada aí para mim não, vocês não tem uma vaga para mim não, não me incomodo de trabalhar o que tiver que trabalhar e não sei o que, tal. E ele falou assim, não, faz o seguinte, manda o seu currículo que a gente vê. E eu mandei, e eu sempre ponho os meus, pergunto sempre aos meus ex-chefes se eu posso colocá-los como referência. Na hora que ele viu que eu tinha 2 chefes que já foram chefes dele, ele ligou para ele e perguntou como é que é esse rapaz. Ele falou, olha, ele ainda não tem muita experiência, mas é esforçado, não sei o que e tal. E eu lembro que eu estava lá em Portugal, eu estava numa gripe, eu estava deitado, mas estava com 40 graus de febre, e de repente recebi uma ligação da Noruega. Eu falei, mas que isso, ligação de outro país? Deixa eu ver o que é. De repente o cara falou, olha, nós vamos abrir uma loja agora no mês que vem, se você quiser a gente já manda semana que vem a passagem para você. Eu falei, ué, mas peraí, até melhorei na hora. A febre foi embora. E nesse momento a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, porque minha ex-esposa ela estava fazendo faculdade também, e é aquela coisa, né? A gente, para a gente poder terminar nossos estudos, aquilo ali a gente sobrecarregou o cartão de crédito, né? Então, cartão de crédito, gastava o mínimo possível, e a gente tava com dívida até que assim, né? Até passava do couro cabeludo. E eu falei, olha, Ana, isso aqui é a oportunidade que eu tenho. Nós vamos ter que ficar separados um bocado, mas eu vou para lá. E a gente já não andava muito bem mesmo no nosso relacionamento. Hoje em dia a gente conversa e tudo. Eu nunca tive problema nenhum com ela, mas a gente andava brigando demais. A gente já não conseguia tá tão bem junto. Então eu vim para cá, para a Noruega, rapidinho. É lógico que morar fora do país é aquela coisa, não é que você vai ficar rico, mas se você for uma pessoa controlada, se você parar de ficar saindo para tomar cachaça de noite, para gandaia e ficar comprando roupas caras e telefones e não sei o que, consegue guardar um dinheiro. E foi o que aconteceu. Eu vim para cá com aquele intuito. Eu vou gastar o mínimo possível que eu gastar aqui, porque as coisas aqui são extremamente caras. E vou pagar minhas dívidas todas. Então, paguei minhas dívidas todas e, de repente, eu me conscientizei que minha ex-mulher já não estava me fazendo tanta falta assim, né? Então, a gente entrou num consenso e cada um foi para um lado, né? E pronto. E desde então, tô aqui. Hoje em dia, já tem 8 anos, 9 anos que eu tô com a Lisa, né? A gente tem uma bebezinha agora de 1 ano e 5 meses de idade. Trabalhei 9 anos lá nesse restaurante de sushi e aprendi bastante coisa, conheci bastante gente. E hoje em dia estou trabalhando para uma empresa norueguesa, um grupo de supermercados que tem aqui, que eles trabalham com cozinha quente lá no fundo. Então hoje em dia eu faço pizzas, sanduíches, comidas norueguesas, aprendi alguma coisa do açougue deles aqui, né? De peixaria, e é bom. Eu acho que é uma coisa muito boa que, pelo fato de eu trabalhar inserido na área de gastronomia, eu acho que uma das maiores características da cultura de um povo é a sua comida. Porque através da comida você sabe o que eles plantam, como é que eles criam, que tipo de animais que eles criam, como é que eles comem as coisas, como é que eles conservam, o que eles precisam para sobreviver no inverno, que antigamente o pessoal, eles tinham nas casas, no meio da sala, eles tinham tipo coisas de alçapão, assim, que quando não tinha geladeira, né? Então eles punham comida por baixo do alçapão da casa, que era para entendi. fria. E eles trabalhavam muito com conservas, picles, peixe seco, então eles pescavam muito no verão, na época que não estava frio, secavam o peixe para poder comer aquilo no inverno. E faziam sopas e coisas desse tipo, né? Muita carne salgada, que eles fazem aqui também. Eles consomem muita carne salgada. E aqui é uma coisa que é engraçada, que aqui a pescaria aqui ela é permitida se você for pescar no mar. Já se você for pescar em rios e lagoas, você precisa de ter licença, porque o rio e lagoa você pega truta e salmão. Que o salmão ele nasce no rio, vai para o mar e quando ele vai reproduzir, ele volta para o rio que nasceu. Entendi. Interessante. Então eles têm que ser uma coisa mais controlada, né? Porque para não atrapalhar esse ciclo, né? Já agora bacalhau aqui, isso
aqui mesmo perto de casa, aqui, se você jogar um anzol aqui, 2 quilômetros aqui para baixo, aqui, que a gente está numa ilha, né? Você pega bacalhau. E não é mito, não. O bacalhau tem cabeça. Eu ia fazer essa pergunta. Como que é? Sem cabeça? Tem cabeça. E depois eu vou até te mandar uma foto aqui de um bacalhau que eu peguei aqui. Um bacalhau grande, que eu fico orgulhoso. Foi o maior Legal, bacalhau manda que eu sim. peguei. E, ó, não, e pessoal, lembrando que no final do vídeo eu vou pedir umas fotos para ele, eu coloco as fotinhas de tudo que a gente está falando, as curiosidades, lá no final do vídeo. Então fica até o final. Ó, perguntar uma coisa para ti. Sim, pode perguntar. Como que foi sua adaptação aí na Noruega? A questão da língua e da cultura. Não, aí sim, em Portugal não teve muito problema, mas aqui já é complicado, porque a cultura escandinava é muito diferente. E logo que eu terminei um relacionamento, eu já comecei um relacionamento com a minha atual esposa, né? A gente já morou junto, começou a morar junto e não sei o quê. Porque aqui, o norueguês é o seguinte, para eles, ao contrário da nossa cultura, que às vezes a gente fica mais tempo na casa dos nossos pais, essas coisas, em Portugal também isso é muito comum. Eu acho que é uma coisa muito dos latinos, né? Que a gente está muito conectado à família. Sim. E aqui não. Aqui, quando eles fazem 18 anos de idade, parece que dá formiga no corpo, eles querem sair de casa. Eles querem ir para outras cidades estudar, igual tem meu cunhado que fez 19 anos agora, entrou para a faculdade e o pai dele mora 2.300 quilômetros lá para baixo, para o sul. Que ele é filho do pai da minha esposa, né? Então ele veio do sul para cá para estudar aí, da mesma forma que a minha mulher e as 3 irmãs dela, quando entraram para a faculdade também, cada uma caçou o rumo de sair de casa, né? Então a gente começou a morar junto. E uma das coisas que mais me atrapalhou minha vida, assim, de maneira que a gente tinha um bocado de conflito, é a alimentação. Porque o norueguês, ele toma o café da manhã, na hora do almoço, eles chamam de lanche, eles comem um pedacinho de pão, uma coisa assim muito levezinha, e depois, às 4 horas da tarde, eles vão jantar. Que aí é onde eles vão ter a grande refeição do dia deles. E eu, como um bom mineiro, eu tomo café da manhã, eu almoço um pratão e depois para jantar eu como uma coisa mais leve. Isso foi complicado, né? Era todo dia um conflito, né? E no mais, eu acho que, tipo assim, a minha esposa gosta de muitas coisas que eu gosto de fazer. Ela gosta muito de acampar, ela gosta de curtir a natureza, porque aqui o pessoal é muito conectado com isso. Aqui eles gostam muito de ir para as cabanas no meio do mato, uma cabana que não tem eletricidade, não tem um banheiro, tem uma força sanitária lá fora, não tem, às vezes não tem água, você tem que buscar água no poço ou coisa assim. Mas eles gostam muito de estar em contato com a natureza, gostam de ir para a montanha, gostam de esquiar. Aqui, tanto é que a cidade grande mais próxima aqui chama-se Narvik, que fica, eu acho que 3 ou 4 horas de carro daqui. Não tem mais nada por aqui por perto. Você, às vezes, anda 1 hora, 2 de carro aqui, você vê uma terriolazinha pequenininha com 50, 100 habitantes morando lá. E pronto, a língua daqui é uma coisa que, nossa senhora, a princípio, quando você escuta isso aqui, dá vontade de rezar. É uma coisa muito esquisita. O norueguês é uma coisa que só se fala aqui. E eu tive a sorte muito grande de cair num lugar onde que o norueguês falado aqui na Noruega é diferente de todas as outras partes da Noruega. Então, Como assim? Não, porque eles têm muito sotaque. Então, como eles... como você vai... Eles existem. O norueguês oficial é uma coisa que chama-se bokmål, que é tipo escrito no livro, alguma coisa assim. E aqui eles têm o dialeto de Tromsø, que imagina só, você vai perguntar o que para uma pessoa, se você vai perguntar em bokmål, você diz vá, e aqui você pergunta cá. E várias outras coisas que eu não sei te dizer agora, porque eu estou tão habituado a escutar o dialeto daqui que eu já nem sei o bokmål mais. E o meu norueguês é muito simples. Eu vim para cá, outra coisa também, quando eu vim para cá eu não falava nem inglês, nem norueguês, nem nada, né? Fui aprender, como diz, a ocasião faz o ladrão, né?
Então, eu, para me poder comunicar, porque eu sempre gostei muito de falar com as pessoas, de sair, tomar uma cerveja, coisas assim, eu tive que aprender a falar inglês. Então, o inglês era a coisa mais fácil para mim, porque aqui todo mundo fala. Aqui, a partir do primeiro ano de escola, as crianças já começam a falar inglês. Então, eu comecei a agarrar em filmes, de assistir filmes com legenda em inglês, escutar mais música, ler letras e coisas assim, e eu comecei a desembolar, né? E outra coisa, né? Como eu trabalhei muito tempo com brasileiros e português, muito do pessoal que trabalhava comigo não estava nem aí de querer aprender a língua, né? Eles vinham para cá com o intuito de ganhar dinheiro e depois desaparecer. Embora, aham. Então, só agora que eu comecei a desenvolver mais. Eu consigo perceber bastante coisa do que eles dizem. Mas a pronúncia do norueguês é muito difícil. Para a nossa fonética brasileira é muito diferente. Porque você escuta o norueguês, é a mesma coisa que você está escutando um alemão falando. Eles escrevem de uma maneira e falam de outra, como o francês fala. E é estranho. E é como eu te disse, só se fala norueguês na Noruega. Ninguém mais quer aprender a falar norueguês no mundo. Só os nativos, né? É, só mesmo o pessoal daqui. E tem o sueco, que é muito parecido, que é como se fosse o brasileiro e o português conversando. O dinamarquês também é para outra língua muito esquisita. E eles até tentaram fazer uma unificação das línguas há um tempo atrás, criaram uma língua que chama Ninoshk. Mas eu acho que eu não sei como é que esse negócio vai para frente, não. Só sei que acho que eles ensinam isso na escola para as crianças, mas não é uma coisa muito usada aqui, não. Vem cá, da culinária. A culinária é muito diferente do que você recebeu alguma surpresa na culinária? Ou é a culinária normal aí, mediterrânea, igual a da Espanha, igual de Portugal? Não. Culinária norueguesa. O norueguês, ele. É uma coisa que eu fico até triste. O norueguês não sabe fazer comida. Não, de jeito que... Não, eles por acaso têm coisas muito bem feitas, mas hoje em dia a facilidade, e eu vejo isso mais porque como agora eu estou trabalhando dentro de uma rede de supermercado, onde que a gente vende, você compra comida pronta, você vai no supermercado, você compra comida pronta, tem algumas coisas, a gente segue mais ou menos assim, tipo tradições, na época do Natal a gente faz comida natalina, na época da Páscoa as comidas mais pascais e tal, mas o pessoal que não sabe, as coisas deles é cozer, põe água com sal, um dente de alho lá dentro, cozinha uma posta de peixe. O português não. A mediterrânea, o português ele cozinha bem pra caramba. Todo mundo cozinha bem. As mulheres cozinham bem, os homens, desculpa, não é machismo nem nada não, mas os homens cozinham pra caramba, mano. Os homens lá fazem muita comida boa. As mulheres também cozinham imensamente bem. Mas aqui é complicado. Aqui principalmente o pessoal mais novo, eles não... É fácil, você chega lá no supermercado, tem o molho do macarrão pronto, tem a massa fresca embalada lá, que aquilo é só você chegar, põe na água durante 3 segundos, pega o molho, mistura, rala um queijo por cima e tá feito. Então, o pessoal aqui não se preocupa muito com isso. E a comida deles mesmo é muito básica. O prato tradicional, o prato nacional deles aqui, vamos dizer, a feijoada deles, é um prato que chama-se foricol. Foricol é carneiro com couve. Com couve não, eles chamam de couve lá em Portugal, mas é o repolho, né? Então aquilo é cozinhar o carneiro com a couve, bastante grãos de pimenta lá dentro, água, sal e mais nada. E quando eu vou fazer aqui em casa, eles acham esquisito, que eu tempero com cebola, tempero com alho, coloco um fio de azeite depois e coisas desse tipo, mas na hora de comer ninguém reclama. Aquilo ali só sobra o osso no prato, né? Vem cá, agora surgiu uma curiosidade, e eu nunca perguntei isso para ninguém, como você estudou, e eu acho que você vai conseguir dar uma resposta aproximada. Não sei se você fez essa reflexão já. Qual é a sua opinião dessa questão de ter mais chefes homem, e eu ouvi muito falar que o homem cozinha melhor que a mulher, não querendo menosprezar ou diminuir a mulher, mas é uma coisa que sempre você acaba ouvindo, né? Você agora acabou de comentar que os homens cozinham bem pra caramba em Portugal, tal. Qual é a sua opinião sobre isso? Chegou no consenso? Fez alguma reflexão sobre isso algum dia?
Não, eu te digo já que uma coisa que funciona da seguinte maneira, dentro de uma cozinha. Se você vai trabalhar numa cozinha profissional, principalmente em restaurantes de rua, o problema não é um trabalho árduo, é um trabalho duro. E todo mundo que é um bom profissional, eles têm que trabalhar duro para chegar onde eles querem chegar. Só que, às vezes, o mundo da cozinha não é uma coisa para todo mundo. Porque eu lembro que quando a gente começou, nós éramos 45, só 15 terminaram o curso. E eu acho que hoje só 10 continuam trabalhando em cozinha. Porque a pressão psicológica é muito grande, você trabalha muitas horas, você fica muitas horas na mesma posição, exige bastante do seu físico. Tanto é que hoje em dia, eu adoro treinar, adoro ir para academia. Mas é uma necessidade. Se eu parar, eu começo a sentir dor nas pernas, dor na coluna e essas coisas. Então, às vezes, muitas mulheres não aguentam muitas vezes a pressão, porque como eu te disse, além de ser um trabalho muito árduo, você trabalha muitas horas, você fica desgastado física e mentalmente. Ainda se você pega um chefe que te. Porque existe chefe que te humilha, chefe que te põe para baixo, chefe que vai te pressionar e coisas desse tipo. Então, muita gente não aguenta. Muita mulher não aguenta. Muito homem também não aguenta. Eu já cheguei a ponto de querer desistir, de querer bater em alguém, mas tem que centrar a cabeça e não é com violência que a gente vai resolver as coisas. Mas hoje em dia existem muitas mulheres que estão se destacando. Tem muitas mulheres que são muito boas naquilo que fazem. E a mulher, ela acaba por ser muito metódica também nas coisas que elas vão fazer. O homem, ele é bom para produzir quantidades, é bom para destacar. Como tem mais profissionais masculinos no mercado, você vê mais homens se destacando, mas as mulheres que tem no mercado hoje em dia, que estão se destacando, são muito boas. Muito boas. Eu acho que mais por causa dessa, pelo menos no meu ponto de vista, é uma questão muito psicológica e física, né? Porque para você entrar Tá. nesse mundo tem que é muito exigido você estar bem centrado na cabeça e bem preparado fisicamente também. Interessante. Uma boa reflexão, uma boa colocação. Realmente, cozinha, a minha esposa, ela é cozinheira industrial, Uhum. né? Trabalha com grande quantidade de comida e tal. Não é chefe de cozinha, porque não é uma cozinha refinada, é uma cozinha industrial mesmo, né? Mas posso te Então, falar uma diga. coisa? Chefe de cozinha, na verdade, todo mundo é cozinheiro. Só que chefe de Aham. cozinha é um momento na vida do cozinheiro. E a única diferença entre um chefe e o cozinheiro é que o cozinheiro tem as obrigações e o chefe tem as responsabilidades. Mas ele não deixa de ser um cozinheiro. A única diferença é que ele que vai ter que coordenar o pessoal e ele vai ter que organizar a escala, essas coisas, mas ele não deixa de ser um cozinheiro. Ele só é a pessoa que coordena, porque se você entrar num lugar em que cada um não sabe o que vai fazer, não tem ninguém para orientar, ninguém sai do lugar. Uhum. Faz uma coisa diferente. Imagina só, nós dois temos que fazer um frango com quiabo. Você começa a cortar o frango, eu tenho que preparar o quiabo, só que eu não sei o que eu vou fazer, então eu começo a cortar batata. No final das contas, a gente não tem um frango com quiabo, a gente tem um frango com batata. Então o chefe vai ser a pessoa que vai orientar o pessoal para falar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, nós temos que começar a tal hora, nós temos que entregar isso a tal hora. Então o chefe Aham. é um momento na vida do cozinheiro. Ele é só a pessoa Aham. que coordena. Então vai ser Uhum. a referência, mas não deixa de ser um cozinheiro. Isso são Aham. palavras de uma das pessoas, de um dos maiores chefes que eu admiro no mundo, que é o Alex Atala, que é aí de São Paulo. Sim, a Tala conheço, sim. E aí vem o trabalho que ela executa nessa cozinha, vem de encontro que você falou mesmo, porque é um trabalho muito pesado, lida com grande quantidade de comida, peças de carne congelada muito pesada, caixas e caixas de frango congelado, coisas Hum. muito grandes, e que tem que pegar muito peso, carregar panelas muito grandes de Não, um lado para o e outro. cozinha industrial, você trabalha. Só o peso da panela é mais de 20 quilos uma panela daquelas. Sim, e se queima, porque panela grande não tem posição para você pegar, de repente, Não, para você.
Na correria, você não vai pegar a luvona para pôr, então você pega um pano ali, encosta a forma aqui na barriga, ela vive toda queimada, cara. Não, E mas é, realmente é o que você acabou de falar. Muitas vezes você vê muito homem destacando na cozinha por causa do trabalho pesado. é um trabalho muito pesado, é físico e mental. E, olha, por acaso tem uma coisa que eu queria ter falado, comentado aqui na época que eu estava falando da época que eu estudava, que é interessante a facilidade que tem de estudar fora do Brasil. Tem uma coisa que era engraçada, que isso até hoje eu uso isso demais na minha cabeça, porque tinha uma senhora que morava na rua, que eu morava lá no Brasil, que ela vendia uns produtos ilícitos, né? Então, quando eu estava indo embora, ela perguntou: você não tem uma máquina de lavar roupa para vender? Eu falei: tenho sim. Tô indo embora para Portugal e não sei o que e tal. E ela falou assim: o que você vai fazer da sua vida? Porque meu marido me abandonou quando eu era pequeno, com 3 crianças. A única coisa que eu aprendi a fazer na minha vida foi isso que você sabe que eu sei fazer hoje daqui, né? Mas eu faço de tudo para as minhas filhas terem um estudo, para elas não terem que fazer as coisas que eu faço, para não ter que mexer com essas porcarias. E você comentou comigo que você está indo para Portugal para juntar dinheiro para comprar um apartamento, uma coisa assim. Você vai viver depois do quê? Do apartamento? Vai para lá, isso é um outro mundo. Você tenta crescer, tenta fazer qualquer coisa. E isso até hoje bate na minha cabeça. Que uma pessoa que eu menos imaginava que me dá uma ideia dessa, me falou aí. E a facilidade que você tem para estudar fora do Brasil é muito maior. Primeiro, lá em Portugal, eu estudava numa faculdade pública, mas mesmo assim eu tinha que pagar 100 euros por mês para a faculdade. Mas o mesmo curso que na minha cidade, o dinheiro que eu gastava no curso todo, na minha cidade, dava para me pagar minha passagem para Portugal e estudar o período que eu estudei todo em Portugal. Caramba, cara! É, isso é para você ter uma ideia. E pronto, porque lá eles querem, fora do Brasil, as pessoas eles querem que as pessoas evoluam, porque se tiver pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm mais cultura, o país cresce, você tem mão de obra muito melhorada, você tem salários melhores. Você tem uma. É lógico que em Portugal não acontece isso, porque em Portugal eu acho que nós herdamos muito esse negócio de escolher maus governantes, né? Mas, de qualquer forma, política também é uma coisa que, mesmo estando morando fora há muito tempo, tendo curso superior, eu sou um analfabeto político. Eu não percebo porcaria nenhuma de política. E aqui na Noruega é uma coisa ainda muito melhor, porque você tem uma carga tributária muito grande. Tanto é que aqui na Noruega, as únicas 2 verdades que você tem na sua vida é: uma, você vai morrer, e a outra, você tem que pagar imposto. E o imposto aqui é pago direto na folha. Então, ou seja, você já recebe o dinheiro já descontando seu imposto. E da mesma forma que você tem um único imposto, você paga imposto de renda aqui, pronto, acabou. Você tem um imposto para pagar quando você vai comprar, que chama ICA, que eu não sei a tradução dele. Mas em Portugal é a mesma coisa também, que tem o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o único imposto que você paga na hora que você vai comprar. Você não tem ICMS, PIS, COFINS e mais uma imensidade de siglas. Então você consegue ver quanto que você está pagando de imposto, e tanto para comprar quanto para vender. E então, o que acontece? Você paga muito imposto, mas em compensação, minha filha nunca vai pagar escola na vida dela. Quando ela fizer a escola primária, secundária, faculdade, mestrado, nunca vai pagar nada. Você tem um serviço de segurança que funciona. Você pode andar na rua aqui de noite, aqui, olhando para o telefone, não precisa preocupar de quem está andando atrás de você. Você não tem que preocupar com isso. Você pode ter seu carro, você pode ter sua casa, pode ter suas coisas. É lógico que aqui tem um problema muito grande, que é o pessoal, os drogados, né? Os drogados, se você deu bobeira, são pequenos furtos. Eles te furtam, eles não te assaltam. Eles não vão te apontar uma arma e vão te assaltar. Aquilo, se você der bobeira, eles levam. Mas, fora isso, e Uhum. lógico que existem regiões, tipo lá em Oslo, tem
partes lá que ninguém gosta de estar lá, né? Porque é perigoso, tem tráfico de droga, tem prostituição e coisas assim, mas como em qualquer lugar do mundo, né? Mas, Sim, sim. mas a segurança aqui funciona, você tem hospitais, é, você tem tudo. A educação, para mim, eu acho que é o ponto mais importante, né? Porque isso, pelo que eu ouvi falar, né? Eu nunca li a respeito, mas dizem que a Noruega ela foi um país muito pobre, tipo, na década de 70, começo da 60, 70, né? Até eles começaram a descobrir o petróleo. E quando eles começaram a descobrir o petróleo, eles desenvolveram a indústria petrolífera, a indústria pesqueira e a naval daqui. Então fez a economia deles crescer tanto, 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 e hoje em dia eles investem tipo, em empresas como a Apple e coisas assim, o próprio governo, né? E Entendi. não ouvi falar muito de casos de corrupção aqui, porque para eles aqui é muito uma questão de eu estou trabalhando para o governo para benefício da população. E tanto é que eu vi, isso foi no Brasil, uma vez eu vi uma reportagem em que o político, quando ele tem que ir para a capital, que é Oslo, para ir lá para o Congresso ou coisa parecida assim, eles têm um prédio de apartamentos que pertence ao Estado. Então o cara vai para lá, é um apartamento de um quarto com banheiro e uma cozinha pequenininha. Se ele quiser o apartamento limpo, ele tem que limpar. Se ele quiser dirigir um carro, ele dirige o carro dele. E não tem ninguém que vai lá limpar nada para ele, não tem ninguém que vai arrumar nada para ele não tem que almoçar, não tem restaurantes chiques para ele poder almoçar, ele tem um budget para ele poder gastar de alimentação e é isso. E não é, você não vê esbanjo de dinheiro nem nada desse tipo. É, Mesmo, é o interessante, Brasil é cultural, né? Uma coisa cultural mesmo do país, né? Do povo, da população, a é, educação, a consciência, né? e é o que eu te digo, porque aqui pra você ter uma ideia, na casa da minha esposa são 3 filhas. A irmã do meio dela tem um doutorado. Ela fez um doutorado com 35 anos de idade, ela já é doutora. Minha mulher tá com 37, tá terminando o doutorado dela. E a irmã dela, com 30 anos de idade, já é mestre em economia. Só não estuda aqui quem não quer. E Bacana, muito interessante. E como é o custo de vida aí? Como porque assim, vamos dar exemplo que alguém quer migrar para a Noruega e, e como que é assim a questão do aluguel, o valor de comida, o custo de vida aí? olha, isso é uma coisa que, e principalmente nesses últimos 2 anos, depois que começou esses conflitos aqui na Europa, as coisas têm ficado muito caras. É, eu não sei o que você prefere que eu falo, se eu é, converto em reais, é melhor, né, para o pessoal ter mais ou menos noção, né? Um aluguel de um apartamento de um quarto no centro da cidade tá por volta de R$ 7.000 por mês. Como que tá, qual é o valor da moeda em real, um por um, Não, a porcentagem? pelo menos a última vez que eu vi, tava 2 coroas por um real. Tá, 2 coroas por R$ 1. Então, seria quantas coroas? São 14.000 coroas. 14.000 coroas. 14.000 coroas é equivalente a R$ 7.000, mais ou menos. R$ 7.000. Para É. vocês aí, quanto que tá o salário mínimo? Quantas coroas, salário mínimo? Ah, o salário mínimo aqui está por volta. Porque aqui funciona o seguinte: o salário mínimo é de acordo com a sua experiência. Então, se você tem mais experiência, se você tem estudo, você tem uma tabela que você segue. Então, eu acho que uma pessoa que, para ganhar um salário mínimo aqui, ela deve ganhar mais ou menos por volta de. Olha, para você ter uma ideia, tem um rapaz que trabalha lá comigo, que aqui eles têm uma maneira que para você adquirir o curso, o diploma, você faz um ano de escola e você faz 2 anos trabalhando, recebendo um salário bem pequeno, que é como se fosse o seu período de experiência que você vai O adquirir. estágio, como fosse um estágio. Só que é um período, no caso dele, eu acho que ele tem 2 anos desse período de estágio que ele tem que fazer. Ele tira por volta de
12 mil coroas por mês. Tá. 6 mil reais por mês. Então, nesse caso, ele tem que morar nos apartamentos que são direcionados para estudante. Que o apartamento aqui, todo lugar que você vai também, você tem apartamentos que são direcionados para estudantes que eles cobram tipo 1/3 do valor. Mas em compensação a comidas que você tem que pagar o preço integral por ela, né? Mas pronto, um apartamento. Eu acho que o salário mínimo. Eu não tenho não tenho noção direito de quanto que é o salário mínimo, mas é por volta disso, 14, 15 mil reais, coroas líquida, que é o valor que você recebe, que são 7 mil reais. Uhum. Mas se você tem mais experiência, se você tem estudos na área que você está trabalhando, você vai receber mais. E quanto mais você recebe aqui, mais imposto você paga. Aham. Igual a minha taxa de imposto retida na fonte é 34%. Então, 34% do que eu ganho já fica guardado lá já para o governo. Sim, pronto. Sim. E alimentação? É bem caro. 1 quilo de carne aqui, se você vai comprar 1 quilo de contrafilé no supermercado, você não paga menos de que R$180, não. 1 quilo de contrafilé. Aí a base da alimentação do pessoal muito é carne de porco, que é mais barata, muito carneiro, o peixe também, o salmão é muito caro. Tem aumentado bastante o preço do salmão aqui. Não sei se é por causa da comida deles, né? Mas eu lembro que a gente chegava a pagar 150 coroas no quilo do salmão e hoje em dia você compra 250, 300. Nossa, é muita coisa. Aumentou bastante. O preço das coisas aqui subiu demais. Qual é a sua opinião, sendo que aí são produtores, facilidade de pesca, e por que o peixe está tão caro? Como eu estou te dizendo, primeiro, esses conflitos atrapalharam bastante, né? Porque apesar de que aqui produz combustível, mas a gente chegou a pagar 30 coroas quase num litro de gasolina. A gasolina subiu, eu lembro que a coisa de... Foi em 2019, quando teve o corona, 2019, 2020, eu e minha mulher não podíamos sair daqui da Noruega, né, por causa das restrições, então a gente viajou para o sul de carro. Eu lembro que a gente pagava 14, 15 coroas por litro de gasolina, e hoje em dia você não paga menos de 23. Nossa! Então a gasolina quase que dobrou o preço. Agora, em relação ao peixe, eu acho que seria muito por causa disso, que eles falaram que teria a produção de grãos, por causa dos conflitos aqui na Europa, afetou muito a produção e o preço e o transporte, coisas assim, e você tem visto muitos problemas climáticos também, né? Então tem interferido bastante. Então o preço está muito alto da alimentação do pescado, então acho que isso deve ter sido uma grande razão do valor ter subido tanto. Porque o salmão daqui, vendido aqui na Noruega, basicamente é salmão de fazenda. O bacalhau entendi. O bacalhau é sempre selvagem, né? Porque o bacalhau aqui, se você jogou uma minhoca com uma linha de costura na água aqui, você consegue pegar um bacalhau. Então Mas o salmão aumentou bastante mesmo o valor. Uma pergunta que era para eu ter feito antes e vou fazer agora. Uhum. Curiosidade sobre a Noruega. O que você achou mais diferente na Noruega? Curiosidade. O clima, o fuso horário. Me conta aí uma curiosidade da Noruega, que o brasileiro não está acostumado. A aurora boreal. Eu estou na região onde tem as auroras boreais. E como eu moro mais afastado do centro, eu vou te mandar até uma foto disso. Eu tirei uma foto dela sentada na minha cama. Eu abri a janela assim, tirei uma foto da aurora na minha cama. Que bacana, cara. Você não consegue ver, mas eu tô arrepiado, né? É uma coisa que eu achei, hoje em dia eu acho um pouco banal, eu acho bonito, mas já se tornou um pouco banal, mas foi uma das coisas que mais me espantou aqui. No começo eu lembro quando eu cheguei aqui em janeiro, que tá no pico do inverno. E eu lembro de estar andando para casa assim, tá as auroras assim, eu soltava o que eu tava na mão, ficava assim babando, Deve ser muito bonito mesmo, né, cara? Primeira vez que você vê. E aquilo é uma coisa que você nunca vai ver 2 auroras iguais. Nunca.
Todo dia ela tá de uma maneira, às vezes você vê elas mais baixas, às vezes você vê ela com uma tonalidade um pouco diferente. Quando elas estão muito intensas, você vê elas assim mexendo. É, E, foi uma coisa bonita. e vem cá, e o convívio com. Aí chega. Quanto chega a temperatura no inverno e no verão? No inverno, a gente já chegou a ter aqui menos 19, com sensação térmica de menos 25. Se você for, e isso é porque a gente está mais aqui mais pro mar. Se você for para dentro, tem cidades aqui que chega a menos 40. Nossa! É. E é uma coisa que é engraçada, que eu já fiz o teste uma vez, aquele de pegar água fervendo e jogar para cima, quando você está com uma temperatura muito baixa, a água vira neve no ar. Sério? Água fervendo? Água fervendo. Porque a água fervendo, ela tem uma. Eu não lembro, acho que um professor meu de física falou que a água fervendo, água mais quente, ela congela mais rápido porque ela perde por causa de uma questão da energia que ela tem ou coisa parecida. Mas chega a ter 40 graus negativo mais aqui para dentro, perto da borda da Suécia, né? E no verão, você chega a ter 25 graus, mas 25 graus durante o dia e a noite, né? É lógico que de noite fica um pouquinho mais frio, mas você tem o sol durante a noite. Eu já fui nadar de noite há 2 anos atrás, quando eu fiz aniversário. Nós fomos para acampar numa beirada de uma praia, era em setembro. E a gente foi para a sauna e foi nadar de noite com o sol ainda brilhando um pouquinho em cima da cabeça. Então, você tinha comentado antes de começar a gravar que no inverno fica meses, 24 horas no escuro, e no verão fica de dia 24 horas. Cada estação do ano, tirando o outono e a primavera, que são iguais, né? Que você tem é o que chamam de equinócio, né? Que é os dias iguais às noites. No verão e no inverno você tem os dois solstícios, que no verão é sempre de dia e no inverno é sempre à noite. A gente... Cara. Tanto é que eles até comemoraram agora, eu acho que foi dia 20 de janeiro, o que foi? Acho que foi, por volta de entre 15 e 20 de janeiro, tem um dia que eles chamam de Soledag, que é o dia do sol, que é quando o sol bate na torre da igreja. Que antes disso você só vê uma luzinha passando assim no horizonte atrás da montanha e é só o que você vê. E às vezes tem dia que você vê essa luzinha durante meia hora só. Caramba! E acontece de você realmente ir trabalhar no escuro, voltar no escuro, e no verão você vai meia-noite, 1 hora da manhã, sol o tempo todo. Você sai do bar, você põe um óculos escuro na cara. Você sai do bar de madrugada, você vai tomar uma de madrugada, você sai, o sol tá rachando. E tanto é que em junho, que é quando acontece o solstício de verão, eles têm uma maratona que é muito emblemática aqui, que chama o Midnight Sun Marathon. Foi a única maratona que eu já corri na minha vida, né? Quando eu vim para cá, como eu te disse, eu comecei a praticar esporte, porque esse tempo aqui deixa o sujeito doido, né? Porque se você não vai para a rua porque tá escuro ou porque tá fazendo frio, você vai ficar só dentro de casa. E aí a depressão aumenta mais ainda. Então tinha um doido de um colega meu que morava comigo, que ele gostava muito de praticar esporte, né? E ele queria um parceiro para corrida. E eu comecei a correr com ele. De repente, ele tinha dia que ele estava com preguiça, tinha dia que ele ia fazer outras coisas, e eu comecei a correr todo dia. Comecei a correr 2, 3, 4, 5, 6, 8 quilômetros todo dia. E passou 6 meses, eu falei assim, olha, eu vou me inscrever para essa maratona. Para maratona não, para meia maratona. Fui lá, corri a meia maratona, depois disso aposentei a chuteira ainda. Legal. E essa maratona, pronto, e a maratona chama-se Midnight Sun, porque você corre a prova toda. Ela começou às 10 horas da noite e você corre a prova toda com o sol batendo na sua cara. Olha! Ela é uma maratona noturna com sol. Que interessante, cara. E como que faz no período? É lógico, sol é vitamina para o corpo, pro organismo. E como que faz na questão do período que não tem sol, para você se adaptar? Complemento vitamínico e tentar se alimentar bem e dormir bem. É o que você precisa fazer. Porque o organismo realmente sente falta das vitaminas, né?
Não, sente, e eu te digo já que te deixa para baixo mesmo. A falta da vitamina D, ela te derruba, ela te deixa com falta de vontade de fazer as coisas e tudo. Você sente preguiça. E o norueguês aqui, ele nunca deixa de fazer as coisas. Se ele tá no verão ou no inverno, seja lá o que for, eles vão pra rua, vão passear, vão andar de esqui, vão correr, vão andar de bicicleta. Caramba! Anda-se de bicicleta aqui no inverno também. Porque os pneus das bicicletas, têm um pneu especial para o inverno e para o verão. Tanto que é que os carros têm que ter 2 jogos de pneu. Pneu com roda. Então você chega no verão, você tem que sacar todos os 4 pneus, colocar 4 pneus novos no carro, que são pneus normais. E no inverno tem um pneu que tem uns espécies de uns preguinhos assim nos sucos do pneu para poder agarrar. Ah, entendi. Qual que é a situação? Hoje em dia, você daria qual é o conselho para o imigrante que gostaria de ir morar na Noruega? Qual o conselho que você daria para quem quer emigrar, hoje em dia sair do Brasil? Você aconselharia a Noruega ou aconselharia Portugal, que são os 2 países que você tem experiência? Olha, o problema daqui da Noruega, primeiro, para vir para a Noruega, a única coisa que eu aconselho é, como o norueguês é uma língua que mais complicada de se aprender, vem com o inglês, porque acho que 90% das pessoas aqui falam inglês. E é uma coisa, é o básico, a pessoa tem que saber falar pelo menos o inglês aqui. Agora, para vir do Brasil para cá, você requer um processo de legalização muito diferente. Aí eu não sei te dizer como é que funciona. E eu sei que teve algumas restrições, principalmente para estudantes, que como o ensino aqui é gratuito, vinha muita gente de outros países para cá. E você Tá, recebe aham. muita ajuda do governo. Você recebe, como eu te disse, apartamentos a 1/3 do valor, você consegue receber bolsas de estudo e não sei o que, e eu acho que eles começaram a frear um pouquinho isso, porque estava vindo muita gente para cá. Então, segundo eles, estavam tirando muita oportunidade do pessoal que mora aqui para Tá, estudar. aham. Aí existe esse processo de legalização de vir do Brasil para cá que eu não sei te dizer como é que funciona, porque como eu não precisei passar por ele, eu não sei. E Portugal é fácil para se legalizar, mas tá existindo agora um problema muito grande em Portugal, porque tem uma especulação imobiliária muito alta lá. Porque tem muito americano e alemão e pessoal da Inglaterra que está comprando as residências lá e o valor da residência subiu muito. Então, Sim. para você alugar um quarto ou qualquer coisa assim, tá muito caro e tá mesmo escasso lá em Portugal. Mas, olha, são sempre coisas que a gente tem que, se a gente nunca tentar, a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Porque eu tenho amigos que foram para lá, para Portugal, ano passado, estão adorando aquilo. Portugal é muito parecido com o Brasil, assim, em relação ao clima, não se estranha muita comida, você consegue achar muita coisa mais fácil. E aqui eu adoro aqui, por causa da calma. Tem aquele problema que eu comentei no começo, que é a questão de estar sempre de dia ou sempre de noite, mas se você for para o sul, você tem sempre dia e noite. E pronto, é só mais a questão da língua. A pessoa tem que saber falar tem que saber pelo menos o inglês. E Tá, entendi. aqui se desenrola com o norueguês, né? Porque eu digo que a língua, você tem que ter é igual você treinar matemática ou você treinar um exercício físico. Se você fizer aquilo regularmente, você vai fazer aquilo com mais facilidade. Então, se você começar a falar norueguês e estudar norueguês e tendo aonde praticar, você consegue desenvolver. E é lógico que se você souber inglês, tudo bem. Mas se você souber norueguês, é melhor, que você fica mais, vamos dizer assim, inserido na sociedade, você consegue se comunicar muito melhor, as pessoas te dão uma atenção um pouco diferente. Uhum. Mas, Sim, é olha, importante. Sim, uhum. mas é uma questão de se tentar. Eu aconselho quem quiser vir para cá, é um país espetacular para se viver, principalmente para criar as crianças, mas é um país muito caro para poder se viver. E eu tenho amigos aqui que estão aqui em situação de
têm a família no Brasil, mas estão aqui trabalhando. Consegue se guardar bastante dinheiro, consegue se mandar dinheiro para lá, mas você tem que se privar de certas coisas. Você tem que ter uma coisa que vai valer a pena você vir para cá. Ou você direciona a sua vida toda para cá e começa a viver aqui, ou se você está fazendo sua vida fora daqui, tem que valer muito a pena. Você tem que estar disposto a trabalhar, porque aqui, o que você paga, o trabalho extra, eles te pagam. E é muito bem remunerado. As leis trabalhistas aqui funcionam muito bem. É lógico que também você tem que ver muito o acordo que você está fazendo na hora de assinar o contrato, né? Porque aqui não existe carteira de trabalho, existe só contratos de trabalho. Mas a remuneração aqui é boa. Você tem muito tempo. Hoje em dia, eu procuro mais tempo para me poder estar aproveitando minha vida, né? Porque eu já cheguei numa conclusão de que se eu ficar trabalhando demais, eu não vou aproveitar minha bebezinha que está nascendo agora. Eu não aproveito já passei muito tempo da minha vida estudando e trabalhando. E, tipo assim, não é que eu sou preguiçoso nem nada, mas eu gosto de aproveitar, eu gosto de ter um tempo para mim, eu gosto de. Todo mundo, na verdade, todo mundo, né? Só que. E olha, como eu não vou ficar rico, eu já desisti disso, já já tirei isso da minha cabeça, não vou ficar rico, eu quero uma vida que eu consiga pagar minhas contas e quero ter tempo para mim e para minha família, que é o mais importante para mim hoje em dia. Perfeito, mas é isso mesmo. aqui proporciona isso, porque eu trabalho de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, e tem finais de semana, tem feriados, não precisa esquentar a cabeça, que isso é uma coisa que restaurantes não dão. Restaurante você trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha de noite, trabalha de manhã, já cheguei a trabalhar de madrugada. E hoje em dia quero isso, quero paz e sossego. Legal, bacana. Mas aqui vale a pena. As pessoas só têm que estar. E uma coisa que eu digo que me custou bastante, porque eu sou uma pessoa que sou muito conectada com minha família, não sei o quê, mas os 2 primeiros anos são difíceis, viu? São difíceis mesmo. A gente se pega chorando à toa, depressão. Eu sinto saudade imensa do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos, porque é uma coisa que eu me idealizei bastante, que quando eu saí do Brasil, eu falei assim, eu tô por minha conta. Agora eu sou o para-raio de tudo, menino. Não tem aonde. Se eu quiser um colo para chorar, eu tô atolado, menino. Então agora eu tenho que estar por minha conta, eu tenho que ser forte. E é uma coisa que muita gente às vezes não consegue, não, porque tem dias que você cai, você tá mesmo para baixo da sola do seu pé. Sim. E você tem que ter um controle emocional grande, principalmente o pessoal que é muito conectado com família, essas coisas assim. Então Mas, olha, depois de 20 anos já. Então, aproveita e manda aí um abraço para os seus amigos, para os seus parentes que ficaram no Brasil. Agora é o momento, é a hora de você mandar esse abraço para essa galera. Olha, família e amigos, olha, amo vocês, ó, vocês estão tudo aqui, ó. Apesar de a gente, às vezes, nosso fuso horário não bater muito certo e na hora que eu tô tentando ligar para vocês estão trabalhando, ou quando vocês me ligam eu tô dormindo, então, mas olha, vocês estão no fundo do meu coração, viu? Muito legal, gostei muito das informações que você trouxe. Um pouquinho da Noruega para a gente, porque a Noruega, poucas pessoas têm conhecimento sobre a Noruega, né? Sobre algumas curiosidades sobre a Noruega. Bacana você trazer essas informações para a gente. Olha, eu peço até muita desculpa se às vezes eu fugi um bocado das perguntas ou coisas assim, mas é que eu não tenho muito hábito assim de ser entrevistado e como eu te disse, eu fico entusiasmado, né? E eu gosto de estar conversando minha língua, é uma coisa assim, é bom. É bom. Interessante. Cara, um prazer falar com você, maravilhoso. Olha, foi muito bom. E desculpa lá se por acaso assim, eu fugi um bocado do que você às vezes perguntou, mas eu não estou mesmo acostumado a isso. Imagina, foi maravilhoso, foi perfeito, cara. Gostei mesmo. Você é um cara muito simpático e gostei muito da sua história. Beleza, então.
E pronto, depois então eu te mando as fotografias aqui para você colocar no vídeo lá. E olha, vou te mandar umas fotos de aurora boreal também para você ver. Manda, manda sim. Vou colocar agora, vou colocar as fotos que você mandar no final do vídeo para o pessoal matar essa curiosidade. Na beleza, então. E não esquecendo da cabeça de bacalhau. Ah, é verdade. Pessoal, cara, acabamos de fazer essa entrevista aí, ó, com o Rodrigo, cara maravilhoso, um mineiro que foi para a Europa e venceu. É um cara que estudou, foi estudar fora, um cara guerreiro, batalhador, que não teve medo, enfrentou a imigração, que não é fácil imigrar para outro país, não dominando a língua, uma cultura diferente. Ele foi lá, estudou e migrou novamente para a Noruega. Você está de parabéns, você é uma referência aí para Ah, as beleza. pessoas que gostariam de sair do país. Na beleza. Olha, prazer imenso te conhecer. E aí, numa outra oportunidade, a gente fala de novo. Sim, beleza. Ó, pessoal, ficamos com essa mais uma entrevista e um vídeo maravilhoso. Até o próximo vídeo. E ó, lembrando, deixa o like aí, curte, compartilha e assim ativa o sininho da notificação. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Nej! Satane! Satane! Nej!